Olá, bom dia. Hoje, 13 de dezembro de 2018. Eu quero falar de um assunto que é interessante. Eu ia passando ali na praça e tinha duas pessoas conversando, e um dizendo para a outra que quase ganhou. Se ganhasse no jogo, ele daria para comprar certamente uma casa, um carro. E o outro, ele saiu com o carro e o outro ficou dizendo assim para mim: tá vendo? Eu tenho paciência. Esperar em Deus é ter paciência. Na hora certa a pessoa ganha, na hora certa chega. Aí eu comecei a analisar como as pessoas colocam Jesus diante de situações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa não ganha no jogo do bicho ou ganha na lotérica porque Deus quis. Vamos separar duas coisas de suma importância para que a gente possa compreender Deus. O primeiro passo é saber qual é a diferença entre permissão de Deus e vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, mas nem sempre é a vontade de Deus, é apenas permissão. Vamos dar um exemplo. Quando aquele filho pródigo pede para o pai a parte da fazenda, e o pai vende a fazenda, e não só deu a parte dele, deu a parte do outro também. Porque diz assim, e repartiu por eles, está no plural, a fazenda. A pergunta é, era do agrado do pai que o filho viajasse, pegasse o seu dinheiro e fosse embora? Não. Ali não era a vontade do pai, ali era a permissividade. O pai apenas permitiu que fizesse. Então, certas coisas na nossa vida não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. É por isso que eu sempre digo, você que tem um projeto, até um bom projeto espiritual maravilhoso, nunca peça de Deus aprovação. Nunca peça de Deus aprovação. A aprovação de Deus não quer dizer que o projeto está bom. A aprovação de Deus não quer dizer que esse projeto vai dar certo. Quer dizer que você está insistindo diante de Deus para que Ele conceda a sua vontade. Isso é a permissão de Deus. A aprovação de Deus. A outra fórmula é um projeto que é feito não segundo a aprovação, mas segundo a vontade dele. Se Deus faz alguma coisa para nós segundo a sua vontade, o risco de dar errado é zero, porque Deus sempre sabe o que faz. Mas se na concepção daquele rapaz, uma pessoa ganha no bicho ou não ganha, porque Deus quer, Deus não interfere nessas coisas. Não adianta. Eu vou jogar na loteria para eu ganhar, para eu dar uma oferta bem grande para Deus, o dízimo. Não, pega teu dinheiro e joga fora, enterra. Deus não precisa de nada ilícito. Deus não precisa de nada ilícito. Ele é o dono da prata e do ouro. Se Ele quisesse, Ele mesmo fazia acontecer as coisas. Então, uma coisa é a vontade de Deus, e outra coisa, como este mundo anda de mal a pior, Deus apenas permite que os homens vivam segundo os seus desatinos, segundo as suas paixões, como a Bíblia diz, andando errado. Isso é permissão de Deus e nunca a vontade de Deus. Por isso que eu disse que eu nunca peço para Jesus aprovar os seus projetos. Mas pergunte para Ele se os seus projetos são da vontade de Deus. Porque se forem da vontade de Deus, maravilha. Se não forem da vontade de Deus, você pode até começar, mas que termina mal. Então eu queria me deter nessa questão.
Quem não já viu um pastor chegar numa igreja, às vezes, por falta de sabedoria, tem 20 congregações, assim que ele chega para demonstrar poder, ele troca todos os obreiros da congregação, pega o presbítero tal, bota no lugar, pega o outro presbítero tal, e chega lá, vamos orar para que Jesus aprove. Aquilo é de uma meninice tão grande, é melhor que nem orasse. Chega, muda o obreiro só para dizer que tem poder, e depois vamos orar para Jesus aprovar. Que valor tem essa oração? Porque Jesus aprovar não significa que vai dar certo. Não. Você está pedindo para Jesus aprovar um cara que você botou lá. Se ele destruir a igreja, é problema seu. É um problema seu. Se aquele obreiro que você botou lá, segundo a sua vontade, só para demonstrar que tem poder, que chegou agora, que o poderoso é você, trocou todos os obreiros, sem pedir permissão, ou melhor, sem consultar o Senhor se era da vontade dele ou não. 90% das vezes não era da vontade do Senhor, era da vontade do cidadão que chegou. E depois de as coisas der errado, você acha que Jesus vai culpar quem? O próprio obreiro? Não. Você é o responsável por isso. Porque uma coisa é você consultar ao Senhor se era da vontade do Senhor. A outra coisa é você pedir para Jesus aprovar. Jesus aprova. E as consequências? As consequências agora é sua. Você não perguntou se era da vontade dele. Você pediu para ele aprovar. Então há uma diferença muito grande entre Deus aprovar as coisas que você faz e as coisas que você faz estar no centro da vontade do Senhor. Então, cuidado com isso. Deus pode estar aprovando tudo o que você faz, mesmo fora da direção dele. Mesmo fora da direção dele. Porque o que você pediu foi para ele aprovar. Aprovar. Vamos dar outro exemplo, que Deus sempre sabe o que faz. Quando o rei Ezequias ora a Deus e se humilha, a vontade de Deus era que o rei Ezequias morresse naquele momento. Aquela era a vontade de Deus. Mas devido à sua sinceridade, que ele se humilhou, Deus deu mais a ele 15 anos. Deus sabia por que não queria dar os 15 anos. Era da vontade de Deus que o rei Ezequias vivesse mais 15 anos? Lógico que não. Não era da vontade de Deus que o rei Ezequias vivesse mais 15 anos. A vontade de Deus era que ele morresse. Porque Deus é onisciente, ele sabia das coisas. Mas devido a ele se humilhar, Deus deu a ele mais 15 anos de vida e ele, no terceiro ano, nasceu seu filho Manassés, que ele, aos 15, assumiu o trono e tornou-se um dos piores reis de Israel. Chegou a queimar seu filho vivo aos demônios. Ainda bem que na sua velhice, no final da sua vida, ele foi levado ao cativeiro, mas no final da sua vida, ele se arrependeu e Deus devolveu o seu trono para ele. Mas Deus sempre sabe o que faz. Então, era da vontade de Deus, a vontade de Deus era que o rei morresse. E os 15 anos foi permissividade. Deus permitiu que ele vivesse mais 15 anos. Então é isso que eu quero separar para você. Tome cuidado, porque Deus aprovar o que você está fazendo não é nada bom. Mas Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Isso não significa que é bom, não. Deus pode aprovar algo errado na sua vida de acordo com o que você está pedindo. Você está pedindo para ele o quê? Não é para ele aprovar? Pronto, ele vai aprovar. E as consequências? Não, as consequências agora é sua. Deus responde quando você faz segundo a vontade de Deus. Se é segundo a vontade de Deus, Deus responde. Mas se é segundo a sua vontade, é você que vai arcar. Então, tome cuidado. Há uma diferença muito grande, chamado vontade permissiva de Deus e o centro da vontade de Deus. Nunca queira estar na vontade permissiva de Deus, porque não é bom. Ele simplesmente diz, olha, o problema é seu, você não quer me ouvir, faça segundo o seu coração,
mas também arque com as suas consequências. Mas, se estiver no centro da vontade de Deus, pode ter certeza que dá certo. Então, nunca peça para Jesus aprovar os seus projetos, mas peça para que Jesus faça segundo prover no seu coração. Então, um bom dia para todos.